Pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje nós teremos mais uma videoaula com a tia Dani, né? Última aula nós paramos na página 103, né? Hoje nós vamos para a página 104, pessoal, onde o título é Problemas Sociais Urbanos. Então, problemas sociais dentro de uma cidade, né? Eu vou ler e vou explicar, mas já vou adiantar algumas coisas. Problemas dentro de uma, aqui fala problemas urbanos, então problema dentro de uma cidade, pessoal, vem relacionado muito a tipos de moradias, tá? A desenvolvimento de transporte, a infraestrutura de uma cidade, como rede de esgoto, água, eletricidade, essas coisas, tá bom? O livro de vocês fala o seguinte: o processo de urbanização no Brasil, o processo de crescimento de uma cidade no Brasil, tá? Em outras palavras, é fruto de uma industrialização tardia. A gente já falou sobre industrialização lá atrás, onde ela concentrou onde? Em São Paulo, né? Há alguns anos atrás. Então, o processo de urbanização do Brasil, fruto de uma industrialização tardia, em uma sociedade na qual a renda está muito concentrada nas mãos de uma minoria. Nós já estudamos em outros capítulos quando o quê? A economia ela é concentrada na mão de minoria e a maioria é o quê? Pobre, né? O livro de vocês fala assim: por conta disso, né, do dinheiro ele ser concentrado, né, a renda ela ser concentrada na mão de uma minoria, trouxe uma série de problemas, o quê? Urbanos, uma série de problemas para uma cidade. Esses problemas, na maior parte, são ocasionados por vários fatores. Quais são eles? O livro de vocês cita algum. A rápida urbanização, ou seja, encher uma cidade logo, tá? Enche-se uma cidade logo, mas sem ter o quê? Sem ter moradia própria, sem ter transporte coletivo, ou a própria cidade mesmo ter uma infraestrutura completa para o quê? Para agregar, receber essa população que vem de uma vez para ela. O tipo de desenvolvimento econômico no qual a distribuição social da renda é extremamente concentrada, o que gera muitos bolsões de pobreza no país, em especial nas periferias das grandes cidades, né? Lembrando que isso é um descaso, tá? Isso tudo que eu falei, né? Tipo de desenvolvimento econômico, com má distribuição de renda, né? Ela é um descaso do poder público e esse descaso, pessoal, ela gera, né? O que? A falta de investimento em alguns setores e isso faz com que haja problemas, né? Em moradias, transportes ou serviços públicos, né? Serviços urbanos como que segurança, tratamento e encanamento de água, de esgoto, asfaltamento para essa cidade, transporte coletivo e uma série de coisas, tá? Então, eu acabei de falar para vocês o que leva uma cidade a ter problemas sociais, tá? Agora, continuando ainda na página 104, como eu citei o que leva, né, uma cidade, né, a ter problema social, o que eu citei agora eu vou falar mais a fundo. Eu vou falar primeiro sobre a moradia popular, tá? No livro de vocês, página 104. O livro de vocês fala assim, ó: a carência de moradias populares é um dos graves problemas do Brasil atual. A gente vê muito no Rio de Janeiro, em São Paulo, favelas, né? Favelas nada mais é do que carência de moradia, tá? Digna para as pessoas. O livro de vocês fala assim, ó: as favelas vêm aumentando em número e população nos grandes centros urbanos. Então, no grande centro da cidade vem aumentando o quê? O número, né, de favelas. E até mesmo nos médios. Então, nos grandes centros da cidade, nos médios centros da cidade, a favela ela vem aumentando gradativamente.
de forma significativa desde os anos de 1950. Então, desde os anos de 1950, as favelas vêm crescendo em médias regiões urbanas e grandes regiões urbanas. Algumas vezes, desocupa-se uma favela para a construção de uma obra no terreno e parte da sua população é transferida para conjuntos habitacionais construídos com recursos públicos. No entanto, o aparecimento de novas favelas e o crescimento das que já existem sempre ocorrem em ritmo bem mais acelerado. Por exemplo, as pessoas invadem um local, um local da favela, que ela precisa algumas vezes ser desapropriada para ser construído algo, do município, ou do estado ali. Eles retiram aquelas pessoas e levam ela para uma moradia, aquilo de vocês fala terreno habitacional. Leva essas pessoas para morar em um outro local, para desocupar aquele local da favela, porque eles precisam daquele local. E no intuito também de diminuir, a quantidade de pessoas na favela. Mas o que acontece? Muitas das vezes, ao invés de diminuir, levar essas pessoas, para um conjunto habitacional em outro local, que também é chamado de moradia popular, ao invés de diminuir, faz aumentar. Por quê? Porque leva essas pessoas para esses lugares, muitas das vezes, elas têm que pagar uma prestação baratinha, daquele local ali para o governo, eles não conseguem pagar, retornam, para a favela. Então, muitas das vezes o município ele tende a ajudar as pessoas a diminuir a quantidade, nas favelas, mas eles são tão acostumados com as favelas que eles não conseguem ter uma vida normal em uma moradia, popular ou habitacional e acabam voltando. Então, o intuito do governo é diminuir a quantidade de favelas e acaba que isso começa a gerar um resultado negativo. Ao invés de aumentar, como o livro de vocês fala, cresce mais em ritmo bem mais acelerado, tá? O livro de vocês ainda diz assim, o mesmo acontece com os cortiços. Todo mundo sabe o que é cortiço? Cortiço, pessoal, é quando mora uma família toda de 4, 5, 6 pessoas em apenas um cômodo. Aí daquele cômodo ali você divide ele, faz quarto, faz sala, faz cozinha, faz banheiro. Isso é chamado de cortiço. O mesmo acontece com os cortiços, que são moradias nas quais se amontoaram diversas famílias em um espaço reduzido, em um único cômodo, tá? Isso é cortiço. Eles também tiveram seu número multiplicado nas últimas décadas. Então, não é somente as favelas que vêm aumentando desde os anos de 1950, mas sim também os cortiços vêm aumentando. Muitas pessoas ainda optam, mas não por vontade própria, por não ter emprego, entendeu? Optam por morar em favela e até mesmo em cortiços. Além disso, a maioria da população transferida para conjuntos habitacionais acaba retornando às favelas e aos cortiços. Ou a casas precárias da periferia. O que é periferia? É o que fica ao redor de uma cidade, as regiões que ficam ao redor, que também são chamadas de favela, Pois, por que essas pessoas, muitas das vezes, elas vão para uma morada habitacional, vão para uma moradia popular e acabam voltando para os cortiços e para as favelas, pessoal? O desemprego e o subemprego inviabilizam o pagamento das prestações das moradias, Assim, os conjuntos habitacionais, eles que são construídos para abrigar a população de baixa renda, acabam muitas vezes servindo para habitar, para poder comportar classe média empobrecida. Então, moradia populacional, moradia popular, moradia habitacional, que foi feita para poder abrigar pessoas que moram em cortiços, pessoas que moram em favelas, e com parcelinha pequena para essas pessoas morarem nessa casa, muitas das vezes, devido ao desemprego, essas pessoas não conseguem pagar essas parcelas mínimas e acabam voltando para onde? Para a favela e para os cortiços. Então, por isso, o livro de vocês é tão categórico em falar que, ao invés de diminuir desde os anos de 1950, as favelas e os cortiços, eles aumentam. Por quê? Devido ao desemprego. Então, acaba que essa moradia popular que foi feita para poder abrigar essas pessoas de baixa renda,
ela acaba abrigando pessoas de classe média empobrecida, tá? Ao invés de pessoas de favelas e cortiças. O livro de vocês ainda diz assim, ó: um outro tipo de habitação popular que vem se multiplicando nos grandes centros urbanos do país, grande centro da cidade, tá? De um país. Especialmente na Grande São Paulo, é a casa própria, construída pelo trabalhador, com a ajuda de familiares e amigos, em um lote de terra comprado na periferia da cidade. A construção pode demorar vários anos e o material, que é o quê? Tijolo, cimento, né, encanamento, tinta, etc., vai sendo adquirido aos poucos com recursos da pequena família, né, pequena poupança da família, que se obriga a fazer para esse fim, muitas vezes deixando de se alimentar adequadamente. Então, outro tipo de moradia é quando junta a família toda, que é bem pobre, né? E eles trabalham, deixam às vezes de comer o que tem vontade, passam necessidade, compram um pedacinho de terra, né? Um lote, né? Com muito sacrifício. E depois de comprar esse lote, eles começam a trabalhar e a construir, né, de pouco a pouco. Quando eles conseguem levantar a parede, antes mesmo de rebocar, antes mesmo de colocar um contrapiso ou até mesmo um piso, eles passam para dentro. A gente vê muito isso, né, em muitos lugares. O que significa isso? São pessoas de baixa renda que juntou o quê? A família inteira, a poupança, né, a pequena poupança da família toda, e começaram o quê? Começaram a construir de pouco a pouco. Isso leva anos para poder construir uma casa de fato e de verdade, tá? Mas esse é outro exemplo, né, de habitação popular que o livro de vocês cita. Espero que vocês não tenham tido dúvidas. Nesse vídeo eu falei sobre um dos problemas, né, sociais urbanos. No próximo vídeo eu vou falar sobre o outro que o livro de vocês também cita.